Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plot Twist, o meu, o seu, o nosso cantinho. E hoje o clima tá diferente aqui, hein? Porque a gente vai falar sobre o encerramento de um dos maiores universos do mundo cinematográfico do terror, sobre o universo de Invocação do Mal. E hoje, em homenagem, claro que não podia faltar que estamos caracterizados. Totalmente, né? A gente tinha que vir, né? O suéter, o crucifixo tá... Mas finalmente a saga chegou ao fim em nossos corações, então vai deixar saudade. E claro que a gente não poderia deixar passar em branco. Nós trouxemos hoje 10 coisas sobre Invocação do Mal que você não sabe. Exatamente, tem histórias reais, cenas assustadoras que aconteceram nos bastidores. Então, se ajeite no sofá, apague a luz e já deixa naquele climinha. Porque o vídeo de hoje promete assustar até os mais corajosos. Dito isso, puxa a vinheta! E para a primeira curiosidade, nós vamos falar sobre a família dos Smurl. Eu sei que no cinema tudo parece ser resolvido de uma forma muito rápida, tipo, chegou lá, resolveu, acabou, sendo que na verdade, na realidade, eles tentaram fazer um exorcismo 2 vezes e fracassaram. E depois de 2 tentativas fracassadas, que eles tiveram que ir na mídia para conseguir alguma ajuda. Mas deu certo, os Warrens conseguiram ver eles. Foram lá resolver, mas não foi tão fácil assim. Muita coisa aconteceu durante esse tempo. Imagine você acordando 3 horas da manhã, cadeiras sendo quebradas, janelas, tudo dando errado. E tudo isso aconteceu devido a um espelho que chegou naquela casa e transformou a família totalmente de cabeça para baixo. E tem mais, esse foi o único caso não resolvido dos Warren, ou seja, a parada foi pesada, foi bem tensa. Porque se nem eles conseguiram resolver, imagine, a família começou a investigar depois que um lustre caiu em cima da mesa em um jantar de família. Imagine, você tá na sua casa e do nada, você olha pra cima assim, o lustre desaba sem explicação nenhuma. Eu ficaria assustado pra caramba. Apesar de não estar no topo dos filmes mais lucrativos do gênero, ele acabou sendo a franquia mais lucrativa. Sim, arrecadou aproximadamente 2,1 bilhões de dólares, o que é muito justo para uma franquia desse tamanho que nos entregou tanto. Juntando, claro, com os filmes como Invocação do Mal, Annabelle e A Freira. Mas ainda assim, superar filmes clássicos como It é difícil. Porque It sozinho chegou quase a 1 bilhão. Sozinho, o primeiro filme. Então Invocação do Mal, por ter conseguido fazer isso, meu amigo, tá de parabéns, viu? It é o meu filme preferido e eu acho muito justo ele estar em primeiro lugar, até por tudo que ele entregou também, né? Tipo, o Palhaço Pennywise. Perfeito, na minha opinião. Eu acho que é muito justo. Denúncia, denúncia, denúncia aqui. Ele tá falando que It é o filme favorito dele agora. Mas nós assistimos na estreia de Invocação do Mal. Não, isso não... Assistimos juntos ao filme e ele falou que é o novo filme favorito dele. Foi momentâneo. Não... Agora falando sobre o universo de Invocação do Mal 1, no filme já fica bem explícito o quanto macabro era aquela fazenda. Mas o que não contam pra você é que Bathsheba Sherman, ela foi uma bruxa que se matou depois de sacrificar uma criança. Pois é, e essa nem foi a pior parte. Aquela casa só tem histórias terríveis. Além de tudo isso que a gente falou, lá só acontecia coisas como congelamento, envenenamento, enforcamento. É muitos entos no final, sabe? E pra complementar, Andrea Perron, que foi representada no primeiro filme, ela lançou 2 livros, que foi House of Light e House of Darkness, no qual ela conta os relatos macabros e sinistros que ela viveu naquela casa, e os Warren foram na casa e comprovaram que ela estava realmente amaldiçoada, tendo como figura central a bruxa, a maldita bruxa, Bathsheba Sherman. E depois que eles confirmaram que realmente aquela casa tinha uma energia impregnada, eles foram lá e dessa vez eles resolveram. Uau! Foi um caso resolvido. Então deu tudo certo no final, né? Deu tudo certo. Como eu falei, é muito difícil eles não conseguirem resolver um caso. O caso dos Smurl foi um caso à parte que foi completamente bizarro. Antes das filmagens de Invocação do Mal 1, Patrick Wilson teve que ter acesso aos registros de Ed Warren, já que, infelizmente, ele havia nos deixado. A nossa maravilhosa Vera Farmiga passou dias na casa da Lorraine, basicamente no mesmo processo que o Patrick Wilson passou, só que convivendo com ela diariamente, observando a rotina dela, o que ela fazia. Ela conheceu o Museu dos Warren, que é muito macabro, ou seja, tem que ter muita coragem para ir lá. E esse processo foi muito importante e fundamental para que ela conseguisse entregar
tudo o que entregou nesses 4 filmes maravilhosos. Pô, mas os museus dos Warriors eu realmente tenho muita vontade de conhecer. Eu tô fora. É o único local, acho que um dos únicos locais assim do mundo que eu quero manter distância. Eu não chego só perto. porque depois que a Vera teve esse contato com o museu, teve contato com a Lorraine, ela começou a relatar que teve sonhos estranhos, marcas pelo corpo e que tudo isso deixou a atuação dela um pouco mais natural, afinal ela ficou realmente com medo. Durante a produção de Invocação do Mal, essa daqui eu fiquei muito assustado, tá? James Wan, que foi um dos diretores de Invocação do Mal, disse que recebeu algumas ligações bizarras e sinistras, no qual ele ouvia chiados, vozes estranhas e que simplesmente desligavam. Ele recebeu ligação e elas caíam, então... E o engraçado é que ele não considerou isso como uma prova do sobrenatural. Ele até disse que o clima no set ficou estranho, meio que um clima pesou, mas ele disse que não era uma prova do sobrenatural. Não, jamais, né? Tipo, só tem uma coisinha aqui bizarra acontecendo, uma coisinha voando aqui e ali, mas fora isso, tá tudo... Eu, particularmente, venderia como prova do sobrenatural, porque assim vende mais o ingresso, exatamente. Então... Essa muita gente não vai saber. Mas fala que a nossa querida freira... Querida freira? Tem certeza? Hoje em dia ela se tornou um ícone assim na comunidade do terror. Vai. A nossa querida freira, ela nasceu de uma ideia em cima da hora. Ela não foi uma ideia original. O diretor James Wan pensou nela na cena de refilmagem. Sim, isso foi feito justamente para dialogar com a imagem católica de Lorraine, né? Aquela senhorinha tranquila, católica. E o diretor teve esse toque que eu achei genial, e o Valak ele acabou se tornando um ícone da cultura pop, e consequência disso, várias cenas tiveram que ser refilmadas, porque a ideia mudou totalmente. Cara, quando você está produzindo um filme desse nível, é muito improvável que alguma coisa não aconteça, tanto pela energia carregada que tem, pelo clima pesado que fica. Esse diretor é muito corajoso, tá? Só pra deixar claro, eu não sei se eu faria isso. Foram vários relatos bizarros que foram registrados, tipo, de luzes estourando, a barra de iluminação caiu em cima da marcação e o demônio ia passar. Ou seja, se ele tivesse naquele momento, ele teria ido de erro. Outro relato é que surgiu na produção uns dedos super alongados sem ter ninguém. Inclusive, o roteiro do filme ele era tão cheio de energia carregada que a atriz Vera, ela simplesmente não levava o roteiro para casa. Na única ocasião que ela resolveu levar, ela disse que teve sonhos estranhos, acordou durante a noite sentindo cheiro de enxofre, e ela disse, ok, isso aqui não dá pra mim. E desde então, ela deixa o roteiro lá no escritório. Isso mostra o comprometimento que toda a equipe teve com esse trabalho de Invocação do Mal. Set organizado, orações feitas antes de cenas muito pesadas e um cuidado, né, para se desligar. Ou seja, você saber separar trabalho e vida pessoal. Porque as duas coisas não podiam se misturar, porque senão estava dando problema. No primeiro filme de Invocação do Mal, a verdadeira Lorraine apareceu na plateia na cena em que o casal está explicando o trabalho que eles fazem. Isso foi muito importante para mostrar para a produção e para quem está assistindo também o comprometimento que ela teve em explicar o trabalho de verdade que ela fazia. E ainda por cima, no último filme teve aquela cena tão marcante, tão incrível, que foi juntar todo o elenco dos 3 filmes na cena final. Aquela cena foi muito emocionante. E se finalizasse com a música do Elvis Presley, ali eu desabava no cinema mesmo. E para finalizar com chave de ouro, a energia de Invocação do Mal se estendia para além do set, porque em alguns dos cinemas foram relatadas pessoas que foram possuídas. E é por isso que em algumas sessões, padres foram chamados para benzer as pessoas antes de assistir nas Filipinas. E é por isso que é complicado mexer com coisas que são baseadas em fatos reais. Porque para quem não sabe, o universo de Invocação do Mal tem relatos científicos e comprovados daquela época, de pessoas que realmente viveram isso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido até aqui. Infelizmente acabou, velho. Eu queria poder falar mais aqui, porque tem tanta coisa pra falar, né? Inclusive, comentem aqui quais vocês não sabiam ou quais surpreendeu vocês mais, porque, caramba, muita coisa pra contar, né? Esse universo é muito grande, então se vocês gostaram bastante, comenta que a gente traz uma parte 2 pra vocês. Exatamente, então é isso, pessoal. Valeu!